pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As chaves da felicidade buscando os valores do reino. Então nós iniciamos essa série mês passado, onde nós estaremos olhando para as bem-aventuranças que está contida no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde o Senhor Jesus, ele reúne uma multidão e ele começa a ensinar essa multidão. E é interessante que esta multidão, se você abrir comigo, em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, verso 23 a 25, Mateus capítulo 4, verso 23 a 25, nos diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e atormentados, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão os seguiam. Esse é o contexto do Sermão do Monte. Pessoas que viviam todo tipo de desafios na vida. Pessoas rejeitadas pela sociedade. Pessoas à margem da sociedade. Pessoas que ao longo do ministério do Senhor Jesus, ele foi encontrando, curando, manifestando o seu amor e a sua graça. Era esse tipo de pessoa que estava ali no monte com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, ele vai ensinar verdades tão preciosas para estes ouvintes. E ele vai falar das bem-aventuranças, né? E eu quero ler com os irmãos o texto que nos diz assim, a partir do versículo do capítulo 5, né? Vendo Jesus as multidões, que multidões? Essa que estava seguindo ele, que ele havia curado, os endemoniados, os lunáticos, todo tipo de doença, essas pessoas. Subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois
o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que nele se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. E eu pergunto, como pessoas tão simples, tão pobres, tão rejeitadas, poderiam produzir boas obras? A cabeça das pessoas da época, somente quem tinha condições poderiam realizar boas obras. E Jesus está dizendo que a luz de vocês possa brilhar diante dos homens e que eles vejam as boas obras. E quais são essas boas obras? Aquilo que ele diz nas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças vai na contramão daquilo que a sociedade pregava, daquilo que a sociedade vivia, e não é diferente nos nossos dias. Então a grande pergunta é: quem está realmente bem à luz das bem-aventuranças? Quando você olha para a chave da felicidade, dessas bem-aventuranças, quem de nós está bem? Como diz, né? Bem na fita. A segunda pergunta, a segunda questão é: quem é que, segundo Jesus, tem a vida digna? Todos nós temos que reconhecer, em primeiro lugar, que para vivermos as bem-aventuranças, por força própria, por capacidade natural, nós não conseguimos e nunca conseguiremos. Por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que Jesus diz para aquelas pessoas: mesmo que vocês são desprezados, mesmo que vocês são rejeitados, o reino dos céus está acessível a vocês também. Porque o reino dos céus ninguém pode comprar. O reino do céu só é acessado pela fé em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Queridos, as bem-aventuranças, além de serem a chave para a verdadeira felicidade, aponta para as características esperadas por Deus em cada cristão verdadeiro. Quando ele está falando das bem-aventuranças, é isso que ele espera ver no devair, é isso que ele espera ver em cada um de nós. É isso que ele espera. Por isso que Jesus estava ensinando aquelas pessoas. Não há como fazer parte do povo peculiar de Deus se alguém não possui e desenvolve cada vez mais cada uma das bem-aventuranças. As pessoas do mundo dizem que bem-aventurado, segundo o mundo, é ser rico, é ter uma excelente saúde, é flertar com várias mulheres, vários homens, ter carros de luxo, ter uma boa casa tecnológica, ter o celular do ano. Isso é o conceito de felicidade no mundo em que nós vivemos. E as nossas crianças estão crescendo, vislumbrando isso, achando que isso é a verdadeira felicidade. E muitas vezes os pais estão incentivando: vocês têm que ser os melhores, para que vocês tenham bons trabalhos, boas remunerações. Não que seja errado a criança estudar, se preparar, fazer uma faculdade, tudo isso é louvável, mas dentro da perspectiva correta. Senão, os nossos filhos e as nossas crianças vão ser como Salomão, vão correr atrás do vento e vão perceber que ao final da vida, eles vão dizer: vaidade de vaidade, tudo isso que eu fiz era vaidade. Porque Salomão, ele teve quantas mulheres ele quis ter? Salomão, ele teve fama. Salomão foi conhecido mundialmente.
Salomão teve riqueza, tudo que você possa imaginar, Salomão, ele experimentou. Mas Salomão não foi uma pessoa feliz. E hoje eu quero olhar com vocês sobre um aspecto tão precioso. O Daniel já falou sobre humildade, o que significa ser humildade, que não tem nada a ver com pobreza. O Guilherme explanou semana passada sobre os que choram, e nós entendemos o que é o choro, que Jesus está dizendo, o choro de compaixão, o choro de misericórdia para com aquelas pessoas menos favorecidas. E hoje eu quero falar sobre um aspecto tão importante, mansidão. E ele fala, bem-aventurados os mansos, porque somente os mansos herdarão a terra. E nós temos que entender aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando nesta bem-aventurança. Porque os mansos são felizes. E nós temos que entender, à luz da palavra de Deus, o que significa ser manso. Porque por natureza, muitos de nós não somos mansos. Ninguém por natureza nasceu manso. Todos nós temos uma personalidade corrompida pelo pecado. E esta bem-aventurança está na contramão dos valores do mundo. O mundo rejeita os valores do reino de Deus. Sempre rejeitou e continuará rejeitando os valores do reino de Deus. A humanidade pensa em termos de força, de poderio militar, bélico, econômico, político. Quanto mais agressivo, mais forte, esse é o pensamento do mundo. Esse é o pensamento do mundo. Ela pensa diferente. Quando eu estive com o Lucas, agora recentemente nos Estados Unidos, ele nos levou para conhecer um museu, porque ele mora do lado de uma base da Marinha Americana. Então, se acontecer uma guerra, os porta-aviões vão sair tudo dali, né? E eu tive o privilégio de conhecer o museu americano que conta a história das guerras, e lá tinha lá os protótipos dos aviões ao longo das guerras, uma coisa incrível, né? E o poderio militar americano. Eu fiquei impressionado com aquilo que eu vi. Eu nunca vi algo tão extraordinário. Mas, por outro lado, era fantástico de ver, mas a capacidade de destruir e matar pessoas. E quantas pessoas foram aniquiladas ao longo dos anos, dos séculos, por conta da guerra e da maldade do coração humano. E Jesus está dizendo que bem-aventurado não são os que têm poderio militar. Jesus está dizendo que felizes são aquele que é manso e humilde de coração. Então, quando parece que o Senhor Jesus, ao pregar as bem-aventuranças ou o sermão do monte, ele frustra talvez a expectativa de muitos. Porque na cabeça do judeu, eles estavam na expectativa que o Messias viesse para realmente libertá-los do Império Romano. Eles tinham na cabeça deles um Messias que viesse com poder para libertá-los totalmente. Os judeus, subjugados pelos romanos, desde 63, antes de Jesus Cristo vir, esperavam um Messias político, guerreiro, que implantasse o seu reino pela força. É interessante que até os apóstolos de Jesus pensaram num reino político. Lembra quando Jesus ele já havia morrido, ressuscitado, ele estava com seus discípulos, e os discípulos perguntaram em Atos 1, Senhor, quando virás o teu reino? É agora? É agora que o Senhor vai implantar o seu reino, acabar com a escravidão, com o domínio romano? Aí Jesus disse para eles, não vos compete conhecer tempos ou épocas,
Em outras palavras, Jesus está dizendo, ainda não é o tempo. Mas haverá o tempo em que o meu reinado vai ser um reinado para libertar o meu povo. Trazer um período de paz sobre a terra. Mas isso é no futuro, não agora. Por isso que os judeus, até hoje, não reconhecem esse Jesus como Messias. Porque na cabeça dele, Jesus viria com esse poder militar, libertador. E Jesus veio, sim, como Messias, mas esse não era o momento ainda. Ele veio como Salvador. Ele veio para dar a sua vida. Ele veio como o misericordioso, o compassivo, aquele que veio trazer o reino àqueles que haviam crido nele. Mas há promessas que lá na frente os judeus vão reconhecer. E eles vão se prostrar e vão dizer, Jesus já veio e nós estamos aguardando a sua vinda, mas ele já veio. Ele já veio. Porque a palavra de Deus fala que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas esse não é a nossa conversa nessa noite. Quanto mais agressivo, mais forte, esse é o pensamento do mundo. O que não significa ser manso. Algumas definições. Primeiro, ser manso não é um atributo natural. Ninguém nasce manso. Você pode lembrar do seu filhinho quando ele era bebezinho e pequenininho. O bichinho, quando estava com fome, era uma fera, né? Quando ele brigava, né? Vocês pensam que o Lolozinho era sempre, né? O Lolo era mansinho. Quando faltava leitinho pro Lolo, né? O Jean, o bichinho era uma fera, né? Garrava nos cabelos da Juliana numa briga só. Ninguém é manso por natureza. A mansidão não é apenas uma boa índole, uma pessoa educada socialmente. Não apenas algo externo, convencional, mas uma atitude interna, uma obra da graça no coração, fruto do Espírito Santo. Um certo pregador chamado Spurgeon, ele dizia o seguinte: ser manso não é virtude, é graça de Deus. Se não for a graça de Deus, eu e você, nós não somos mansos. É a graça de Deus. Ninguém é naturalmente manso. Só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados podem ser mansos diante de Deus e dos homens. Então a chave da felicidade hoje é ser manso. Manso de coração. E Jesus está dizendo para um povo que estava sendo humilhado, maltratado, explorado. Mas como ser manso, Senhor, diante dessa situação que nos é imposta? Jesus está dizendo, felizes são os mansos. Os que agem com mansidão, mesmo diante dessa realidade aparentemente injusta. Porque de vocês é o reino dos céus. Segundo aspecto que eu vejo, o que não significa ser manso. Ser manso não é ser mole ou ficar impassivo diante dos problemas. Muitas pessoas pensam que ser manso é a pessoa mole, né? Que não faz nada diante das adversidades. Não é isso. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente. As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e enérgicas. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. Elas enfrentaram açoites, muitos cristãos, açoites, prisões e a própria morte por seus posicionamentos. Os mártires foram pessoas mansas. Então, mansidão não tem nada a ver com timidez, com vergonha, com covardia. Pelo contrário, pessoas mansas ao longo da história foram firmes em seus posicionamentos. Elas não abriram mão da palavra de Deus.
Ser manso, por exemplo, é dizer não ao aborto. E essa semana, mais um país, o México, aprovou o aborto até 12 semanas. Nós, como cristãos, não podemos ser mansos e falar, deixa que eles tomem. Não, nós temos que nos posicionar. Isso é ser manso, ser firme diante daquilo que Deus nos diz na sua palavra. Jesus era manso e humilde de coração, mas ele usou de chicote para expulsar os vendilhões do templo e teve coragem para morrer na cruz em nosso lugar. Quando Jesus chegou no templo, ele viu aquela bagunça, parecia uma feira livre, gente vendendo de tudo dentro do templo. Ele chegou lá com o chicote, mandando chicote, derrubando tudo. Por quê? Porque a casa do Senhor não era para ser uma feira, mas a casa do Senhor era para ser casa de oração. Jesus era um homem manso, mas ele não concordava com aquilo que estava sendo feito na casa do seu pai. Terceiro, ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conivente, ficar em cima do muro, tentar agradar a gregos e troianos. Parece a política, né? Um toma lá da cá, uma troca de favores, né? Eu tiro você como ministro dessa coisa e ponho outro ali, mas sabe, é uma troca de favores. Ser manso não é isso. Não é ser conivente, ficar em cima do muro, tentar agradar a gregos e troianos, ser neutro, viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo e indeciso. E isso tem que nos alertar como cristãos, como os filhos de Deus. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que dizer, nós temos que lutar pela verdade da palavra de Deus. O mundo está tentando distorcer, desvalorizar ou rebaixar a palavra de Deus. Mas nós temos que mantê-la sempre no alto. O padrão de Deus é alto. Pastor, eu estou gostando de uma moça, mas ela não é convertida, eu quero namorar com ela e me casar. Querido, a palavra de Deus fala que ele é contra. Você quer namorar, você quer casar com ela, é uma escolha sua, mas a palavra de Deus é contra. Eu te amo, estou dizendo a verdade da palavra de Deus. Se você for contra a palavra de Deus, você vai sofrer as consequências do seu pecado. Entendeu? É não abrir mão dos valores da palavra de Deus. Mas se o pastor se posiciona assim, ele é chato, ele é Caxias, ele é do contra. Você vai ter que fazer uma escolha ao longo da sua vida. O que você define como valor. Eu tenho valores na minha vida que eu chamo de espinha dorsal, que eu não negocio e não abro mão. Pode ser quem for, eu não abro mão. Eu não negocio verdades da palavra de Deus. Mesmo que alguém esteja com um caminhão de dinheiro, mesmo que alguém me ofereça o mundo. E Satanás ofereceu o mundo para ele. E o que Jesus disse? Não. Eu não preciso do mundo, porque o mundo já é meu. Então, meus queridos, nós não podemos negociar as verdades da palavra de Deus. E tem pessoas que negociam as verdades da palavra de Deus por tão pouco. Mentem no seu trabalho, são corruptos em seus trabalhos, fazem coisas desonestas em seus trabalhos, mesmo sabendo que isso, Deus é contrário a isso. Mas pastor, se eu não fizer assim, eu perco o meu emprego. Mas quem você está temendo? O seu chefe ou a Deus? Então, como filhos de Deus, nós não podemos negociar verdades da palavra de Deus. E ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Quarto lugar, ser manso não é apenas controle emocional externo. Há pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio diante de situações adversas, mas não consegue abrandar as chamas da alma,
Por fora ele pode ser calmo, mas por dentro ele é um vulcão, pronto a entrar em erupção, né? São como um vulcão que estão sempre em ebulição por dentro. Elas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. Elas são apenas aparentemente calmas. Elas mantêm as aparências diante dos homens, mas não são calmas aos olhos de Deus. Elas não falam mal, mas desejam mal. Elas não fazem o mal, mas alegram-se intimamente com o fracasso dos seus inimigos. Então, quando alguém que ela não gosta, sofre, passa por uma situação, ela pode não falar com a sua boca, mas por dentro ela está rindo. Como é gostoso, tem que pagar por aquilo que fez, né? Olha só, isso não é ser manso, isso não é uma atitude cristã. Então, o que significa ser manso? Segundo as Escrituras. Eu elenquei aqui alguns aspectos. Primeiro, uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus, nem murmura contra Deus. Ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Ela diz como Jó: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Ela entende, a pessoa mansa, ela entende que todas as coisas cooperam para o nosso bem, sejam boas ou sejam ruins. A pessoa mansa, ela entende que Deus é soberano e Ele está no controle. Senhor, por que esse câncer na altura da minha vida? Eu tenho tanto que viver pela frente ainda, por que isso agora? Por que esse desemprego? Por que essa situação de divórcio na minha família? Tantos problemas. E nenhum de nós, meus queridos, está isento de enfrentar problemas nenhum. Eu tenho uma pinta que está crescendo nas minhas costas aqui. E a Tânia sempre fala, tem um negócio crescendo nas suas costas. Já fui no dermatologista, terça-feira eu vou lá tirar. Eu não estou isento. Mas eu sei que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa é como Paulo, sabe viver contente em toda e qualquer situação. Ela dá sempre, ele está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. As mulheres, eu sei que está lendo um livro muito bacana, e um dos capítulos tratou sobre o quê? Contentamento. Como é difícil estarmos contentes. Sempre há alguma coisa para reclamar ou para murmurar. Segundo lugar, o que significa ser manso? Uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que foi, num certo sentido, domesticado. É como um cachorro que foi domesticado, né? Um cachorro feroz, né? Que é domesticado para não atacar as pessoas, né? A palavra manso era empregada para descrever um animal domesticado. Um potro selvagem causa uma destruição. Um potro domado é útil. Uma brisa suave refresca e alivia. Um furacão faz o quê? Destrói, né? O manso morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo Espírito. A mansidão é fruto do Espírito. Ele está sob autoridade e sob controle
ele obedece às rédeas, à direção. O manso é aquele que tem a força sobre controle. Ele tem domínio próprio. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre irmãos, ele está pronto a sofrer o dano em vez de buscar levar vantagens. Não é ser tolo, mas sabe, tem situações que é melhor a paz do que a guerra. Quantas famílias são destruídas por falta de mansidão, por falta de domínio próprio. Terceiro lugar, uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Não adianta somente reconhecer diante de Deus que você é um furacão pronto, não, um furacão pronto a destruir, ou mesmo um vulcão pronto a entrar em erupção. Você tem que reconhecer isso diante das pessoas também. E falar para as pessoas, olha, eu tenho essa falha na minha vida, mas tenho orado a Deus para que Deus me ajude, me transforme a ser uma pessoa mansa. Não temos nenhuma dificuldade de fazermos uma oração de confissão e dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um mísero pecador. Nós admitimos isso, confessamos isso, mas se alguém vier nos chamar de pecador, nós logo rechaçamos. Não admitimos ser diante dos homens aquilo que admitimos ser diante de Deus. Não aceitamos que os homens nos tratem da mesma maneira que admitimos ser para Deus. As pessoas, por natureza, elas não gostam que mexam em suas feridas. Quando se fala de pecado, porque as igrejas que falam do pecado, pregam contra o pecado, não são tão frequentadas, não são sempre cheias. Mas as igrejas que pregam sobre prosperidade, sobre cura e tantas coisas mais, não importa a vida que você esteja levando, essas igrejas estão cheias. São pessoas que não são confrontadas em seus pecados e não são confrontadas a mudar de vida. Muitas vezes se passa a mão na cabeça das pessoas que estão vivendo em pecado. Muitas vezes você sabe que a pessoa está vivendo em pecado, mas você não tem coragem de confrontar o pecado daquela pessoa. E a palavra de Deus fala que nós temos a que confrontar quando necessário. Quarto lugar, uma pessoa mansa suporta injúrias. E na vida nós seremos muitas vezes injuriados. Vão falar mal, vão apontar o dedo, vão falar por trás. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se inflama facilmente. Davi dá o seu próprio testemunho. E Davi disse que os seus inimigos, eles armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia, mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Isso está no Salmo 38, versículo 12 e 13. Quantas vezes Davi foi injuriado, quantas vezes Davi foi afrontado, e lembre-se, Davi era um guerreiro, ele podia tirar sua espada e cortar a cabeça da pessoa, mas quantas vezes Davi não abriu sua boca, ou se fez de surdo para não pagar com a mesma moeda. Algumas coisas que se opõem à mansidão: precipitação. Muitas vezes as pessoas agem precipitadamente. Uma pessoa precipitada,
que fala antes de pensar. Sabe quando você fala, aí você machuca, por que eu fui falar isso? E você não tem como recolher as palavras mais. Você já falou. Fala sem pensar, que age antes de refletir a situação, que se destempera facilmente e perde o controle emocional, não é uma pessoa mansa. A ira descontrolada suspende o uso da razão. Muitas pessoas são frias na expressão da sua fé, mas vivem em estado de ebulição quando se trata da ira. Outro aspecto, maldade. Uma pessoa mansa não faz o mal e nem deseja o mal. Não fala mal. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão, olha só, 1 João 3,15, aquele que odeia seu irmão é assassino. Você já odiou seu irmão? Você já odiou seu cônjuge? Talvez quantas vezes o nosso cônjuge foi assassinado na nossa cabeça, né? É isso que Deus diz na sua palavra. E quem o chamar de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Vingança. A Bíblia proíbe a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança é uma usurpação de uma ação exclusiva de Deus. A vingança, quem vai retribuir é Deus e não nós. Falar mal, a Bíblia nos ordena a não falar mal uns dos outros. O pecado que mais Deus odeia é da língua, que semeia contenda entre os irmãos. Tiago fala, a língua tem o poder de dirigir, o poder de destruir, ela é como fogo e veneno. Muitas vezes não tiram a vida do próximo, mas destroem sua reputação com a língua. A língua torna-se um mundo de iniquidade, indomável e coerente. Muitas vezes se brinca, né? Ah, quando fulano morrer vai ter que ter um caixão para o corpo, outro para a língua, né? Ou muitas vezes se brinca, né? Ó, passa o papel aqui que o veneno está escorrendo, né? Cara, isso é sério. Isso é sério diante de Deus. Quinto lugar, uma pessoa mansa perdoa as injúrias. Jesus disse: e quando estiverdes orando, se tendes alguma causa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Isso está em Marcos 11:25. Não adianta orar sem perdoar. Nós lembramos mais as injúrias do que as benevolências. Certa mulher, diz um pastor, né? Que ela foi visitada pelo seu pastor no leito da sua morte. E o pastor perguntou para aquela senhora: você está pronta a perdoar o seu inimigo? Aqui ele não fala exatamente quem era o seu inimigo, podia ser o seu próprio marido, não sei. E ela respondeu: eu não vou perdoá-lo, ainda sabendo que por isso estou indo para o inferno. Mesmo sabendo que estava indo para o inferno no leito da sua morte, ela disse: eu não vou perdoá-lo. Sabe, querido, pode ser que você carregue isso no seu coração. Tem a situação que você sabe que você tem que perdoar e você não quer perdoar. Mas o Filho de Deus
a pessoa que é feliz, mansa, ela perdoa. Jesus é o nosso modelo de homem manso, pois ele, quando ultrajado, não revidava com um traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Isso está em 1 Pedro 2,23. Então, meus queridos, e um sexto, uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Ela não paga com a mesma moeda. Talvez você possa perguntar, mas pastor, como deve ser o perdão? E eu falo pelo menos de 3 aspectos aqui. Primeiro, o perdão ele deve ser real. Deus não mostra o seu perdão para nós e guarda o nosso pecado para si. Ele apaga os nossos pecados como a névoa e lança no mar, e deles nunca mais se lembra. Deus perdoa e esquece. Deus perdoa e não cobra mais. Deus perdoa e nunca mais lança no nosso rosto o pecado. É assim que devemos perdoar, como Deus perdoa de todo o coração. Quando nós confessamos o nosso pecado, de coração, os nossos pecados são perdoados. Deus nunca vai dizer, Devair, você lembra quando você fez aquilo em 1987? Se eu confessei, aquilo já está perdoado, está apagado diante de Deus. Ele nunca mais vai lançar no meu rosto. Segundo lugar, o perdão, além de ser real, ele tem que ser pleno. Deus perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Está no Salmo 103, verso 3. Se você é manso, você perdoa todas as injúrias. Uma pessoa que não é mansa, perdoa algumas ofensas, mas retém outras. Isso é apenas um meio perdão. Isso não é completo perdão. Se Deus fizesse isso com você, como você estaria agora? Imagina se Deus perdoasse só metade. Ele perdoa por inteiro. E é assim que nós temos que perdoar. Por isso que para mim é muito claro o perdão da desculpa. A desculpa é quando eu estou andando, eu esbarrei na Daliane, bati no ombro dela sem querer. Ô Daliane, me desculpa, né? Outra coisa, eu ferir a Daliane, com palavras ou atitudes, aí eu tenho que pedir perdão e não desculpa. E eu lembro muitas vezes dos meus filhos brincando alguma coisa, daqui um pouco a gente escutava o barulho brigando, né? E aí eu sentava os dois e ia conversar com os dois para saber exatamente o que aconteceu, um acusando o outro. Não, porque... Enfim, vamos resolver a situação. Os dois estão errados, né? O que vocês têm que fazer? Aí um olhar para o outro assim, desculpa. Não, não é desculpa. Desculpa é quando você fez algo sem querer, mas você machucou o seu irmão. Você deu um soco, alguma coisa nele, ou tacou alguma coisa na cara dele. Você tem que pedir perdão. Entenda isso, perdão é diferente de desculpa. E as pessoas têm mais facilidade em pedir desculpa do que pedir perdão. Terceiro lugar, além de ser real, pleno, ela tem que ser constante. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Até quantas vezes devemos perdoar? Jesus disse, até 7 vezes? Ele disse, não, até 70 vezes 7. Imagina perdoar 490 vezes? Jesus vai ao extremo para mostrar como deve ser o perdão. Não há cristianismo sem perdão. Se você não perdoar, você não pode adorar. Olha só, se você não perdoar, você não pode adorar, você não pode ofertar, você não pode orar, e você não vai ser perdoado. Se você não perdoa, você não tem paz, você fica doente, dominado, atormentado. Quem adoece não é a pessoa que você está odiando, é você.
Quem está bebendo veneno não é a pessoa, é você. Porque você que não dorme, você que não tem paz, é você que não tem alegria, você carrega a pessoa para todo canto. Enquanto você não se libertar dela e perdoar. Se você não perdoa o seu irmão, não é apenas a ele que você está ferindo, mas está ferindo também a Deus. Quem vive sem mansidão, morre sem misericórdia. E caminhando para o final. Sabe conhecem essa expressão? Oi? Eu sei que a Elaine gosta demais desse inseto. É inseto? Já viu aquela expressão, eu não tenho sangue de barata? Né? Então, eu não tolero. Se ele fizer alguma coisa, eu não tenho sangue de barata. Tudo são expressões diabólicas. Eu não tenho sangue de barata. Eu não tenho que tolerar. Mas quando o Senhor Jesus nos ensina a ser mansos e humildes de coração, vai na contramão mesmo daquilo que as pessoas achem, como elas devem viver. Uma outra frase diabólica que muitas pessoas acabam internalizando e carregando isso. Quer ver? Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Isso é uma expressão diabólica. Porque mesmo que seu filho está errado, e a gente vive em dias hoje, que a criança está errada na escola, aí a professora manda o bilhete, né? Fala, seu filho teve um comportamento horrível aqui. Ele deu um soco no coleguinha, ou ele chutou a cadeira, ou ele tacou alguma coisa em mim. Aí o pai recebe o bilhete, em vez de ele ficar triste com a atitude do filho, ele vai lá tirar satisfação com o professor, com a diretora. Olha só a inversão de valores. Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Meus queridos, esse tipo de atitude não deveria fazer parte de um filho de Deus nunca. Se o seu filho teve um comportamento errado, ele precisa ser corrigido desse comportamento errado. É por isso que o mundo está como está e dias piores virão. Porque as leis cada vez mais estão sendo contra a disciplina, a correção. A Bíblia nunca disse sobre espancamento, nada disso. A Bíblia sempre disse de disciplina com amor. Disciplina com amor. Os meus filhos foram disciplinados todas as vezes que erraram, mas depois da disciplina, sentava eles no colo e falava, filho, papai te ama, papai precisa te disciplinar pela atitude errada que você teve com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu coleguinha. Quantas vezes ele não era santinho na igreja, ele aprontava também na igreja, e a professora descia e dizia, olha, o Lucas hoje, o Jonathan fez isso na salinha. Nós levávamos eles para casa, nunca a disciplinavam ou advertiam em público, para não humilhar eles na frente de ninguém. Levava para casa, logo que descia do carro, chegava em casa, nós íamos conversar, para saber exatamente o que aconteceu. Aí a defesa do ofendido, né? Não, mas a professora não sei o que, tal. Falei, mas a sua professora não disse isso. Aí você tem que corrigir o erro, para que não se cometa mais o erro. Mas nós vivemos em dias, meus queridos, em que as pessoas estão passando a mão na cabeça dos seus filhos diante de atitudes erradas. E eu digo que quando isso acontece, nós estamos criando monstrinhos, que vão ser pessoas terríveis lá na frente. Terríveis lá na frente. Por isso que a palavra de Deus, leia Provérbios. Provérbios está cheio de exemplo sobre essa questão da estultícia, da disciplina. Nunca
Deus disse sobre espancamento, nunca. Mas Ele disse sobre disciplina com amor. A disciplina com amor, que corrige, que orienta. As varadas, cintadas que eu tomei do meu pai, da minha mãe, doeram? Claro que doeram. Mas me transformaram num homem. Os meus filhos morreram por causa da disciplina? Não. Se tornaram homens. E eu espero que eles repliquem isso também em suas atitudes familiares. Mas quando não há disciplina, a gente vê as consequências. Sabe, queridos, se muitas vezes nós como pais não corrigimos, não disciplinamos, sabe quem vai corrigir? Muitas vezes? A polícia. A base de porrete, cacetada, chute e por aí vai. Que Deus tenha misericórdia, mas que Deus nos ajude. Então, não acredite nesse tipo de frase, não mexa com os meus filhos, mexa comigo, né? Que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça. E como conclusão dessa mensagem, qual é o resultado da mansidão? Uma profunda e gloriosa felicidade. Jesus disse que os mansos são felizes. Como é possível? Mas é o que Jesus está dizendo. Os mansos são felizes. A palavra macaraios era usada pelos gregos para descrever a felicidade dos deuses. É uma felicidade plena, completa, independente das circunstâncias, baseada num relacionamento íntimo e permanente com Deus vivo. Mas tem uma promessa aqui também. Ele fala o quê? A herança da terra. E herdarão a terra. O que Jesus está querendo dizer com isso? O manso, ele é cidadão do céu. O manso, mesmo desprovido agora, tem a herança, a posse eterna e tudo o que é do Pai. Lembre-se, no contexto, Jesus está falando com pessoas pobres, pessoas que foram curadas, libertadas, que não tinham herança na terra. Jesus está dizendo, o reino de Deus é para vocês, se vocês crerem em mim, e vocês vão herdar tudo que pertence ao meu Pai. A herança da nova terra e do novo céu. Abram comigo em Apocalipse 21, para encerrarmos. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Versículos 1 a 3. Apocalipse 21. Lembre-se que Apocalipse é um spoiler daquilo que vai acontecer. Então Jesus não estava dizendo coisa ao vento. Ele estava dizendo de algo real. E João, quando teve essa visão, ele escreveu assim, Apocalipse 21, verso 1, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra, esse que nós vivemos, habitamos, passaram. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Preste atenção, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E o 4 também, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que coisa incrível. Não haverá mais morte, choro, tristeza. Deus vai estar habitando no meio do seu povo, junto com ele. E quem é esse que vão herdar a terra?
os mansos. Bem-aventurados os mansos, né? Aqueles que entenderam. Então, meus queridos, o manso não apenas herda a terra, mas também o céu. O manso tem a terra apenas como sua casa de inverno, mas tem no céu uma mansão permanente, eterna, casa feita não por mãos, eterna no céu. Você é uma pessoa mansa diante de Deus e dos homens? Você é uma pessoa mansa diante de Deus e dos homens? Então esta é a chave, mais uma das chaves da felicidade, buscando os valores do reino. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus não quer que eu e você sejamos como um vulcão, ou como um terremoto, ou como um tufão, um tornado. Deus quer que nós sejamos mansos, porque são os mansos que herdarão a terra. Por natureza eu consigo? Não. Por esforço eu consigo? Não. Eu preciso entregar minha vida a Jesus. É Ele que vai me ajudar a ser uma pessoa mansa, perdoadora, amável, que as pessoas têm prazer de estar com você. As pessoas têm prazer de estar ao seu lado e conviver com você. Se as pessoas não têm prazer, tem alguma coisa errada. Porque os mansos, as pessoas têm prazer de estar ao lado delas. Quando você pensa no reino animal, você prefere estar do lado de um animal manso ou de uma fera? Né? É uma escolha. Querido Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos por esta palavra, Senhor. Onde o Senhor Jesus nos diz: bem-aventurado os mansos, ó Deus, porque herdarão a terra. Em nome de Jesus, ó Deus, que cada um possa fazer uma avaliação da sua vida, das suas atitudes. Ó Deus, nós não podemos justificar os nossos pecados, ó Deus, pela situação que eu estou vivendo. Ó Deus, eu não posso justificar o meu pecado porque eu estou numa tensão pré-menstrual ou coisas desse tipo. Ó Deus, porque mansidão não tem nada a ver com isso. A mansidão é fruto do Espírito, de uma pessoa que foi transformada por Jesus. E essa pessoa que foi transformada por Jesus, ela é feliz. Ó Deus, e o Senhor diz que essa pessoa herdará a terra, herdará o céu. Ó Deus, um lugar maravilhoso, um lugar onde não haverá mais sofrimento, dor, morte. Somente os mansos, somente os filhos de Deus, somente aqueles que foram perdoados por Jesus. E se tem alguma área da sua vida que você precisa acertar, que você possa acertar ainda hoje, que você possa entregar sua vida a Jesus, que você possa confessar o seu pecado. Se você ainda não ministrou perdão a alguém que você sabe que você tem que ministrar perdão, faça ainda hoje, antes que seja tarde demais. Porque se você não quiser perdoar, a palavra de Deus fala que você não será perdoado, mas somente aqueles que perdoaram. Não importa o que tenha nos acontecido, o perdão é o caminho da justificação, o perdão é o caminho da paz, o perdão é o caminho da alegria. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor.